Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a personagem Mia Colucci. Esse aqui é mais um daqueles episódios da série Personagens na Terapia e hoje vamos conversar um pouquinho sobre como seria a Mia ali no processo terapêutico, aproveitando também que os rebeldes estão vindo para o Brasil fazer show. Então esse é o primeiro de uma saga de 6 vídeos, porque analisaremos todos os rebeldes por aqui, ok? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. O primeiro traço que chama a atenção no caso da Mia é o relacionamento que a mesma possui com o pai, né? Até onde ela sabe, né, no início ali da novela, ela perde a mãe dela durante o parto, né, da mesma, e ela cresce apenas com os cuidados do pai. Porém, todavia, entretanto, o Franco, ele não é um pai tão presente na vida da mesma. Ele fornece, sim, é claro, todos os luxos que ela quer. Inclusive, ela tem esse traço de personalidade de ser mais mimada, exatamente por conta dessas coisas que ele sempre deixa à disposição dela. Porém, o carinho, né, aquela atenção mais necessária, ela acaba não recebendo de forma mútua dele. E aí ela acaba indo buscar esse carinho com outras pessoas, né? Como, por exemplo, o mordomo dela, que sempre cuidou dela desde muito nova, ou até mesmo as amigas, né? Onde ela forma, inclusive, vários clubinhos e tenta ajudar sempre o máximo de pessoas possíveis. Então, essa questão do relacionamento com o pai, esse luto da mãe e essa negação que o mesmo tem, inclusive, de falar sobre a mãe, é um dos pontos principais e que demandariam com certeza do processo psicoterapêutico no caso da Mia Colucci. Porém, esses traços, né, dessa falta de atenção leva a Mia para um tipo de personalidade um pouquinho mais arrogante, digamos assim, né? Como ela sempre cresceu nesse cenário de precisar se virar sozinha, de ter que fazer essas coisas individualmente, né, sem um apoio de alguém ali para alertá-la mesmo dos perigos e do que estava acontecendo, ela criou na mente dela que ela era o centro das atenções, assim como o pai falava, se você quer isso, eu te dou isso, mesmo que não tendo a questão da atenção, tendo os materiais, né, os bens materiais, ela começou a desenvolver alguns comportamentos mais agressivos, né, sendo até mesmo bastante rude em algumas das suas falas e alguns dos seus comportamentos, né, onde traz até uma noção pra gente de uma personalidade, de um perfil mais narcisista, né? O que seria um perfil mais narcisista? Seria essa preocupação excessiva consigo mesma, né? Onde ela seria o centro das atenções, onde as outras pessoas estariam ali para cumprir um papel na vida dela, mas onde o que ela sente é muito mais relevante do que o que as outras pessoas sentem. Não é à toa que a frase principal que a Mia usa é: como é difícil ser eu, né? Então já é uma frase até de marca da personagem, porque os problemas que ela tem, as coisas que ela passa são sempre maiores e superiores às das outras pessoas. Porém, todavia, entretanto, isso é um comportamento de autodefesa. Então a Mia não seria necessariamente uma pessoa narcisista. Ela tem traços de personalidade narcisista. Qual que é a diferença? A diferença está exatamente nos clubinhos da Mia, né? Onde ela tem aquele clube com as meninas, que são duas amigas, apesar de ser bem solitário, né? Porque quando a gente pensa num clube, a gente pensa em mais pessoas, né? Mas ela tem esse clubinho com as amigas e ela sempre tenta mudar as meninas ao redor, não por uma questão ruim, mas pensando de uma forma carinhosa, seria a forma dela demonstrar afeto aos demais, né? Que seria essa preocupação de ver as meninas sempre bem vestidas, maquiadas, cuidados com o corpo excessivo, né? Mas é uma forma dela conseguir demonstrar o afeto. Ok, Laiane, mas ela tá tentando mudar as pessoas pro jeitinho dela. Mas é uma questão um pouquinho diferente, porque ela não quer que as pessoas ajam como ela pensa. Ela tenta encontrar até mesmo um jeito característico para cada um, né? Então, tem ali a Celina, que fica interessante com roupa X, tem a Vicky, que fica interessante com roupa Y. Ela tenta até mesmo ajudar a Roberta Pardo, né? E não tem um bom resultado ao longo da novela, mas
ela não tenta colocar as meninas do jeito dela, do jeito Mia Colucci de ser. Então isso já não traz tanto dessa personalidade mais firme pro lado narcisista pro quadro, né? Mas tem uma preocupação muito excessiva com as questões do corpo, do físico, da aparência, que precisam de muita atenção, porque se torna o principal problema dela aqui no quadro. E estamos falando de um quadro de transtorno alimentar, mais especificamente o transtorno de anorexia. E coincidentemente, a atriz, né, que faz o papel da Mia, a Anaí, ela passou no ano de 2021 por um quadro também, né, de anorexia e bulimia. Ela já disse isso em algumas entrevistas e, inclusive, hoje ela ajuda, né, muitas meninas e meninos que passam por esse problema a encontrar soluções, né, a conseguir gostar um pouco mais da própria aparência física, né. Mas voltando a falar da Mia, durante a novela ela se apresenta, né, com alguns traços de baixa autoestima, né, em relação a si mesma, em relação ao corpo físico, à aparência, e faz muita coisa, né, muitas ações para tentar modificar isso. Então, muito exercício físico, creme de tudo quanto é forma. Ela até tem algumas falas, né, de alguns memes dela de pedindo ajuda pro creme para poder acabar com a celulite e tudo mais, né? Enfim, é uma preocupação muito exagerada em relação ao corpo dela, onde ela acaba descontando a dificuldade de falar sobre as emoções, sobre aquilo que ela sente, sobre coisas que acontecem dentro de casa, ela acaba descontando para esse lado da aparência física. Então é uma forma de equilibrar os sentimentos, né? Que é claro, é uma forma errada, né? Como a gente já conversou aqui em outras análises de outros personagens também, o processo terapêutico é sempre a melhor opção para a gente poder conseguir conversar e entender de fato o que está acontecendo conosco para aliviar os nossos sintomas, né? Então, que é algo que ela tende a evitar muito. Então, ela prefere guardar para si, já demonstrando essa dificuldade, até porque ela nunca teve uma base, né? Ninguém ensinou a Mia a conversar com as outras pessoas. Não é à toa que parece que ela tem já essa mentalidade mais inocente, né? Que até a Roberta até brinca com ela que ela não tem neurônios, né? Mas esse jeito mais inocente de ser dela só traz realmente à tona esses pontos do que eu tô trazendo para vocês aqui hoje, né? Dessa dificuldade de conseguir se expressar de uma forma mais tranquila por conta de uma falta de apoio em relação a essa dinâmica, né? De como que eu posso fazer para poder me expor, como que eu posso fazer para poder me apresentar. Ela não teve uma base em relação a isso, então ela não sabe como fazer. Por isso que parece que ela é muito inocente para muita coisa, né? E é um quadro que a gente poderia sim trabalhar também dentro do processo da terapia cognitivo-comportamental de maneira prática, trazendo para ela, né, esse lado mais confortável de como que falar sobre as nossas emoções, falar sobre os nossos sentimentos pode nos ajudar e muito em relação às questões do nosso dia a dia, principalmente em relação a esse cuidado com o pai dela, desse relacionamento entre eles, da questão, né, da compreensão desse luto também em relação à mãe dela, dessas dificuldades que ela tem para se conectar e, é claro, fortalecendo uma autoestima mais segura e confortável para ela, né, trabalhando também de uma forma bem atenciosa esse transtorno alimentar que acaba surgindo dentro do processo, né? Tanto da novela quanto da vida da personagem. Além de tudo, a Mia também precisa de apoio em relação aos relacionamentos. Como ela é muito inocente, né? Tem essa visão um pouco mais inocente, ela acaba aceitando muita coisa. Uma menina muito bonita, mas que acaba sendo atraída para lados mais violentos. Apesar de que na época, né, quando a novela foi gravada, lá em 2004, 2005... a gente não tinha pautas tão altas em relação a esses relacionamentos abusivos quanto a gente tem hoje, 2023, né? Que é quando estou gravando esse vídeo. Porque todos os relacionamentos que são mostrados da Mia, né? Dentro da novela, pelo menos, foram relacionamentos que tiveram ou algum tipo de violência verbal, né? Ou algum tipo até mesmo de violência física, de ameaças, de toque, de pega no braço e aperta, e dá beliscão, enfim. Coisas que a gente precisaria estar conversando também em outras situações. Porém, vou deixar para falar um pouco melhor sobre essas questões de relacionamentos abusivos no próximo vídeo que a gente vai estar conversando aqui, que vai ser sobre a análise do personagem Miguel Arango, que fazia par romântico com a Mia, né? Um dos
personagens que fez par romântico com ela, pra gente conversar um pouquinho melhor sobre essas questões desses comportamentos mais agressivos. Por fim, uma dúvida: será que o caso da Mia seria um caso de apoio psiquiátrico ou algum outro tipo de profissional? E depende, tá? Depende da forma como ela levaria a sério o processo psicoterapêutico. Porém, um apoio com um nutricionista seria fundamental, até mesmo para a gente poder trabalhar essas questões relacionadas ao transtorno alimentar que ela apresenta. E talvez, se ela demonstrar alguma dificuldade aqui e ali, um apoio psiquiátrico também, pra gente ter um direcionamento mais positivo no quadro. E foi isso por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversando a respeito também. É um caso bem complexo, é um caso com bastante material pra gente poder trabalhar. É uma personagem que é difícil de acessar, mas que não é impossível, né? Porque em toda a novela, inclusive, né, durante o processo, a Mia sempre mostra essa fragilidade desse querer ser ajudada. Então já é o primeiro passo para a gente poder conseguir ter um resultado positivo quanto dela. E é claro, já sabe, né? Se você se sentiu parecido, se identificou com alguma coisa do que eu disse aqui nesse vídeo de hoje, busque ajuda, tá? Conversar é sempre a melhor opção e tudo é possível com você aqui vivo. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Até lá e tchau, tchau!